Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o livro Fundo do Poço. Eu já ensinei vocês a diagramar livro, já coloquei várias propagandas aí falando sobre o livro, mas eu não fiz nenhum vídeo ainda falando o que foi que me levou a escrever esse vídeo, o que escrever esse livro, o que esse livro vai falar. Então, por isso eu vim hoje falar para vocês um pouquinho sobre o livro. O livro Fundo do Poço, eu escrevi em um dos momentos que eu vou considerar em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu fui diagnosticada com um tumor, né? E aqui na minha região não tinha tratamento, eu tive que ir para São Paulo para fazer esse tratamento. Aí, quando chegou lá em São Paulo, depois de alguns exames, né, que a gente fez, foi diagnosticado outro tipo de doença. Não é o tumor que eu tava, mas foi diagnosticado um outro tipo de doença, cólico vestibular. Esse problema, ele não tem cura, né? E o que eu sinto? É tontura, zumbido no ouvido, eu escuto o meu batimento, né? O tempo todo. Tanto faz ele tá devagar, ele tá rápido, eu escuto o meu batimento. Tem náuseas, e outros sintomas, tá? Então, assim, quando eu cheguei em São Paulo, como eu tava um tempo muito ocioso, né? Para não ficar ansiosa, aí eu peguei o notebook e comecei a escrever. Veio na minha cabeça assim, escreva um pouquinho a sua história, o que foi que você passou, e explicando para as pessoas, que tem muitas pessoas que passaram pelo que você passou, que não sabe, não tá sabendo como fazer para sair, não tá sabendo, pensa que somente ela tá passando pelaquela determinada situação. Então, assim, pensando nisso, seguindo essa linha de raciocínio, eu comecei a escrever a minha história. Eu já havia tentado várias vezes escrever, só que eu não conseguia. Porque, assim, o problema de toda a história não é o meio dela e o fim dela. O problema de toda a história é que você começar. Como é que você vai começar a escrever? Tá, eu sei que eu vou falar isso e isso, mas como eu começo? Como é o primeiro parágrafo? Como que é a introdução? Então, esse é o difícil de toda a história. Depois que você fez uma boa introdução, que você fez ali, começou o primeiro parágrafo, aí a história vai. Então, eu comecei a escrever novamente, fui escrevendo, e saiu o livro Fundo do Poço. Eu poderia ter colocado o nome, o título do meu livro, Quebrando o Silêncio, porque eu tô contando várias histórias aqui que aconteceram na minha vida, tem coisas que nem mesmo meus familiares sabem, vai saber agora, né, lendo o livro. E assim, não tô escrevendo de uma maneira que entendeu? Eu tô escrevendo, mostrando, procurando trazer para vocês o mais real possível, porque aconteceu. São histórias que você lê assim e você fica, nossa, mas aconteceu isso, caramba, como foi que conseguiu sair disso? Eu tô passando por isso, nossa, eu não consigo falar sobre o assunto com ninguém, eu já passei por isso, eu não consigo me abrir, eu não consigo falar para ninguém o que está acontecendo comigo ou o que aconteceu comigo, porque assim, gente, muitas das vezes a gente fica preso no passado da gente. A gente não consegue falar, por exemplo, aconteceu comigo, eu fui abusada na minha infância, tá? E muitas pessoas da minha família não sabiam disso. Não sabia disso, eu não conseguia falar sobre o assunto. Quando eu falava de maneira bem retraída, de maneira, sabe? E assim, com pessoas assim, bem próximas para eu conseguir falar. Então, assim, não foi fácil.
eu tá falando sobre esse assunto aqui dentro, quando eu comecei a escrever, comecei a lembrar das coisas, né, que aconteceram. Assim, não foi fácil, não foi fácil, mas eu consegui. Você precisa se libertar do seu passado, gente. Porque muitas das vezes o passado, ele te traz vários tipos de doenças. E uma dessas doenças que acontecem é a depressão. Porque a depressão, o que é a depressão? A depressão é quando você fica preso ao passado e não consegue falar do passado. O passado te oprime de uma maneira tão grande que você não consegue falar. Aí você pensa, o que vão pensar de mim? Vão me julgar, vai falar que fui eu que dei lado para que isso acontecesse, vai dizer que eu tô me fazendo de coitadinha, a minha família vai me odiar quando ficar sabendo disso. São vários pensamentos que você começa a colocar na cabeça e você não consegue falar. Você não consegue desabafar, não consegue jogar para fora. E você vai acumulando isso para dentro de você e vai te prejudicando cada vez mais. Então é isso, gente, que tá aqui mostrando no livro Fundo do Poço. Como foi que eu fiz para sair dessa situação, para eu conseguir falar, para eu conseguir escrever. Então são histórias inéditas que nem mesmo a minha família sabe de muitas dessas histórias aqui. A maioria delas minha família não sabe. O assédio dentro da igreja também. A única pessoa que estava sabendo era minha mãe e minha tia. As outras pessoas da minha família não estavam sabendo. Então, assim, eu espero que vocês gostem da história e que ela possa ajudar você a se libertar dos seus problemas, ok? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima!